sou o professor Fernando Benevides e vamos começar resolvendo a seção Interpretando Documentos na página 26. Bem, tem um texto de suporte, texto da escritora Mary Del Priori, com o escritor Renato Pinto Venâncio, o livro de ouro da história do Brasil. E o trecho que foi tirado do livro diz o seguinte: o grande número de obras realizadas no governo fez-se à custa de empréstimos e investimentos estrangeiros, além dos sacrifícios dos trabalhadores brasileiros. O governo internacionalizou a economia, aumentou a dívida externa e manteve os salários em níveis baixos. Permitiu que grandes empresas multinacionais instalassem as filiais no país e controlassem importantes setores industriais, como os de eletrodomésticos, automóveis, tratores, produtos químicos e farmacêuticos e cigarros. Por isso, os nacionalistas diziam que a política econômica de JK tinha a vantagem de ser modernizadora, mas o defeito de ser desnacionalizadora. Tem início, então, um processo que se desenvolve até o presente, que consiste em optar entre o nacionalismo ou a internacionalização da economia. Aí o comando da questão pede: o trecho acima se relaciona respectivamente ao governo e período de... Bem, o item A fala João Goulart e ditadura. João Goulart foi um presidente, foi o último período do período populista da República Brasileira, né, e não da ditadura militar. Na verdade, foi o presidente que foi deposto, né, para dar lugar à ditadura militar no Brasil. Item B, Jânio Quadros, República Velha. Jânio Quadros também é um presidente do período populista, né, foi o sucessor do Juscelino Kubitschek, tá, e não da República Velha, que é o momento inicial da República Brasileira, que vai até o governo de Getúlio Vargas. Item C, Getúlio Vargas e Estado Novo. Realmente, Getúlio Vargas foi o presidente do Estado Novo, mas o texto, né, ele deixa muito claro que está falando do presidente JK, do governo JK, né, cita textualmente. Então, não cabe item C como resposta. E item D, presidente Figueiredo e a redemocratização. Não, Figueiredo foi o último presidente do período militar brasileiro, né, do regime ditatorial, da ditadura civil-militar brasileira. Tá? A gente teve duas redemocratizações no período republicano brasileiro. Primeiro, depois do Estado Novo, né, que muita gente chama de República Populista, e a redemocratização que a gente vive atualmente pós-ditadura militar, mas o Figueiredo não fez parte de nenhuma das duas. Ele foi presidente do regime civil-militar brasileiro e só sobra, né, o item E como resposta correta. Avançando, a gente resolve agora a seção Você faz História na página 28. Tá? E lá na página 28 tem essa questão, o enunciado dizendo: Jânio Quadros, na campanha à presidência, fez menção ao uso de uma vassoura com a qual simbolicamente varreria a corrupção do país. Aí tem um trecho do jingle, né, da campanha eleitoral dele, que eu não vou cantar, eu não sou cantor, tá? Mas eu separei aqui para a resolução da questão, né, o áudio dessa marchinha, desse jingle, para que a gente possa, né, fazer uma interpretação, possa ouvir e depois resolver a questão. Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Bem, eu coloquei o trecho além a música, além da parte que está textual aqui na questão, mas enfim, o Jânio Quadros usou o símbolo da vassoura com a ideia, né, a proposta política de, através da vassoura, varrer, né, metaforicamente falando, a corrupção do Brasil, nosso país que historicamente sempre teve essa marca da presença em diferentes governos, casos de corrupção registrados. O item A pede: na história mais recente da nossa República,
Algum outro candidato à presidência em campanha, algum outro candidato a presidente em campanha eleitoral também propagou a luta contra a corrupção? Em caso afirmativo, cite o nome desse presidente e que símbolos e slogans foram utilizados por ele. Bem, na história mais recente, ou seja, o período republicano que a gente vive atual, a nova república, é possível citar, por exemplo, o ex-presidente Fernando Collor. Na campanha a presidente, ele afirmava que caçaria os marajás, né, como ele chamava os corruptos, prometendo extinguir as ações daqueles que se apropriavam do dinheiro público indevidamente. Na verdade, esse combate à corrupção costuma ser, né, proposta, costuma estar presente nas campanhas eleitorais de diferentes presidentes, mas é uma marca histórica do nosso país. No item B, pede, né, no Brasil, assim como em outros países, a corrupção ainda é uma realidade. Reúna-se com os colegas para elaborar uma campanha de conscientização da população sobre o problema. Crie um slogan e organize os cartazes. Né? Uma proposta também é usar as redes sociais para dar amplitude à campanha. Lembrando que a gente está resolvendo uma questão que está na seção do livro chamado Você Faz História. E quando a gente fala de história, o senso comum tem muita ideia de que a história é construída pelos grandes nomes, pelos grandes políticos, pelas grandes personalidades, quando isso não é verdade. Né? Nós, eu, vocês, cada indivíduo constrói a história coletivamente. Nós somos sujeitos históricos. Então, a corrupção ela sempre vai ser um problema enquanto que não houver uma conscientização coletiva da necessidade de acabar com a corrupção. Não vai ser por uma boa vontade dos políticos que de uma hora para outra a corrupção vai acabar. Precisa-se do empenho da população, da sociedade, dos cidadãos, de cada indivíduo, e por isso que o nome dessa sessão é Você Faz História. Não é só as personalidades, os políticos que fazem história, cada um de nós fazemos história também. Bem, dando prosseguimento à nossa videoresolução, a gente resolve agora a sessão Interpretando Documentos, lá na página 30. Tá? Tem uma questão, um texto, na verdade, um texto chamado A Quarta República, junto com uma questão, né, que o livro colocou de uma forma antecipando esse texto, associando a questão. A questão originalmente não vinha com esse texto, mas como está abordando aí do mesmo assunto, inclusive o texto ajuda a resolver a questão, e também uma fotografia do João Goulart ao lado da esposa, Maria Tereza, em 13 de março de 64, quando ele fez um comício na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, para conseguir apoio às reformas de base. Vamos à leitura do texto, então. Por reformas de base, entende-se a questão da reforma agrária, a reforma sindical, a reforma bancária, as reformas constitucional, político-partidária e eleitoral, a reforma tributária federal, o plano contra a inflação, o plano trienal do governo, a autossuficiência alimentar no Brasil, o programa para a produção de energia, a eletrificação ferroviária, a defesa dos preços dos produtos exportáveis, está correto, a dinamização da zona livre de comércio e a reorganização da Marinha Mercante Nacional. Como se vê, trata-se de transformar a estrutura da terra, a estrutura sindical, o sistema político constitucional, o problema financeiro organizativo, a questão da energia, as questões dos transportes marítimo e terrestres e pôr em prática a ideia de planejamento econômico. Então, reformas de base, a proposta do presidente João Goulart para superar o problema da inflação, que passou a ser drástico, passou a ser impactante desde o fim do governo JK, que a inflação no Brasil só vinha crescendo, e a proposta do João Goulart para resolver esse problema são as reformas de base, e elas estão no plural, reformas de base, o nome da proposta é esse, no plural, justamente porque não é uma única reforma, são várias reformas em vários setores diferentes da economia e da sociedade brasileira. Então vamos para a questão em si. O enunciado diz assim: para alguns historiadores, o governo João Goulart nasceu, conviveu e morreu sob o signo do golpe de Estado, concretizado em 1964. Um dos maiores projetos do presidente João Goulart, que assustou as camadas conservadoras, foram as reformas de base, que, entre outros pontos, vão prever justamente medidas que vão interferir os interesses dos poderosos, né, de uma significativa parcela do Congresso, de fazendeiros, banqueiros e por aí vai. Tá? Então, item A diz a reforma agrária,
com desapropriação de terras improdutivas, reforma urbana, destinada a tirar o inquilino do aluguel e ajudar na compra da casa própria, reforma política com a possibilidade do voto de analfabetos, reforma na educação com construção de mais escolas e universidades de bom nível. Né? Se a gente interpretar direito, preste atenção no texto aí que o livro acabou colocando como suporte da questão, a gente encontra esses objetivos, tá? E o item A é o item correto da questão. O item B diz a suspensão do pluripartidarismo, resumindo a apenas 2 partidos políticos. Quem adotou essa medida foi o governo civil-militar brasileiro, né, com o ato institucional número 2 foi instituído o bipartidarismo, extintos os outros partidos políticos, mas não era a ideia do João Goulart. João Goulart, pelo menos no histórico dele de carreira política, se mostrou ser sempre um político, um governante defensor da democracia, da liberdade de expressão, tá? Da liberdade partidária, da liberdade política. Então, o item B não cabe como resposta correta. Item C, a proibição da atuação dos movimentos sociais de esquerda, notadamente das ligas camponesas. As ligas camponesas, elas seriam beneficiadas com essas reformas de base, né? Um grupo social, de movimento social que lutava muito, se empenhava muito em prol da reforma agrária, ou seja, tinha interesse nas reformas das reformas de base propostas pelo João Goulart, de tal forma que o item C não cabe como correto, e a assertiva aí, ela está incorreta. D. Alinhamento do Brasil ao bloco socialista da União Soviética. O João Goulart ele chegou a ser bastante acusado de ser comunista pelos opositores, mas não era. Né? Ele, inclusive, era um proprietário rural, né? Membro aí de uma elite financeira muito forte no país, mas ele tinha uma defesa de uma proposta política nacionalista, inclusive herdada do Getúlio Vargas, de quem ele foi ministro do Trabalho, certo? Então, pela visão nacionalista, da política nacionalista, o João Goulart pregava uma independência na Guerra Fria, né? Nem um alinhamento aos Estados Unidos e nem um alinhamento à União Soviética, uma independência de tal forma que o Brasil pudesse comercializar com os dois lados, né? Pudesse extrair vantagens das relações com ambos os lados. Então, entender não cabe também como resposta correta, né? A gente já colocou aqui que o item correto é o item A, o gabarito dessa questão. Então, só para concluir a resolução, o item E diz a proibição da atuação da Igreja Católica no Brasil. Também não, tá? Repito, o João Goulart sempre foi um defensor aí, pelo menos o histórico dele sempre mostrou ser um defensor da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, e isso, consequentemente, está incutido aí a liberdade religiosa, tá? Dentro das reformas de base, inclusive no texto que dá suporte a essa questão, a gente não encontra nenhum combate à Igreja Católica especificamente. É isso, tá, pessoal? Obrigado mais uma vez, bons estudos e até a próxima.